Boa noite, galera. Sou o engenheiro civil Adair Miranda. Sejam muito bem-vindos ao canal AMEC Engenharia. Nesse vídeo nós falaremos de patologia da construção. Dentre o assunto nós iremos discutir sobre microfissuras, fissuras, trincas e rachaduras. O que cada uma dessas palavras quer dizer? Como nós podemos resolver essa situação? O que nós precisamos entender para não cairmos em soluções milagrosas abordadas principalmente na internet. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, eu gostaria de falar com você que é novo por aqui, que se você gostar do nosso conteúdo, deixe aqui seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe à vontade os nossos conteúdos. E assim estará nos ajudando muito a continuar gravando os nossos conteúdos. Vamos para o vídeo então. Quando se trata do assunto trinca, fissuras, nós temos que entender que é um assunto que, além de causar um desconforto muito grande quando a gente olha para uma superfície que está com uma trinca ou uma fissura, tem também a questão da sua segurança, porque uma trinca, ela, dependendo de sua espessura, ela pode fazer a construção ir até mesmo em colapso. Mas como identificar essa situação? A primeira coisa que nós precisamos entender quando o assunto é trinca, existe 3 fatores que levam a esse tipo de patologia. Esses fatores é projeto, execução e uso. O projeto, ele define como a execução precisa ser feita daquela construção. Quando você não segue o projeto que foi calculado, ou quando o projeto é mal elaborado, aí existe sim o risco de você ter essa patologia. Também tem a questão da utilização da construção. As construções, quando elas são utilizadas para fins que não foram projetados, também pode levar a essa situação, o aparecimento de fissuras, de trincas ou de rachaduras. Vale ressaltar que a palavra trinca, ela é mais uma expressão coloquial, ou seja, do ponto de vista técnico, não se trata de trinca, se trata de fissuras. A NBR 9575 de impermeabilização, ela fala para nós que microfissuras, ela tem uma espessura inferior a 0,05 milímetro. As fissuras, ela possui uma espessura inferior a 0,5 milímetro. E trinca entre 0,5 milímetro e 1 milímetro. Acima desse valor, nós temos então a chamada rachadura. Mas esses termos, como eu disse anteriormente, são termos coloquiais. E a gente precisa entender que o tratamento dessas trincas, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que está acontecendo com a construção para que esteja aparecendo essa patologia. As causas mais comuns são acomodação estrutural, infiltração ou dilatação térmica e, é claro, as falhas de execução. Para cada assunto, para cada situação, há um tratamento específico a ser realizado. Se o assunto for a questão do projeto, a acomodação estrutural, normalmente ela ocorre quando o projeto não é executado da forma que foi feito. Você projeta uma coisa e a execução ela não é feita da forma que foi projetado. Como, por exemplo, uma compactação do solo que não tenha sido feita da forma que deveria fazer, o excesso de carga que talvez está sendo colocado sobre a construção, às vezes é projetado
para ser feito, por exemplo, a parede com um tipo específico de tijolo e a pessoa usa um tipo de tijolo que possui um peso maior, que possui uma massa superior àquela que foi projetada, a carga também que foi colocada sobre o piso. Por exemplo, quando você vai fazer a concepção do projeto, você tem que ter muito bem definido para que será usado cada ambiente. Você não pode simplesmente falar que um ambiente vai ser, por exemplo, uma sala e transformar esse ambiente em um arquivo, porque o peso que você vai colocar sobre a estrutura é muito maior. Então, as trincas que aparecem nesse local, ela, na maioria das vezes, ela é uma acomodação estrutural. Também existe a trinca causada por infiltração. Infiltração é um problema muito comum devido aos telhados que são feitos de forma errada, ou talvez o tipo do material que é usado para o telhado, ele não tem resistência mecânica que deveria ter, e quando começa a haver uma infiltração sobre uma superfície de concreto, ela também leva ao aparecimento de fissuras, trincas e até mesmo de rachaduras, principalmente quando a água entra em contato com as armaduras de aço na construção. Ela faz com que as armaduras oxidem e a oxidação faz com que ela aumente o seu volume e, consequentemente, aparecerão as fissuras, as trincas. O tratamento aí deveria ser, inicialmente, resolver o problema da infiltração para só então tratar essa trinca. As trincas elas podem ser tratadas quando se trata, por exemplo, de uma fissura. Uma fissura ela pode ser tratada somente com a utilização de, por exemplo, uma tinta emborrachada, aplicação de uma massa acrílica específica para essa finalidade e após a aplicação de uma tinta emborrachada. Quando se trata de uma trinca, a trinca ela pode também ser tratada com massas específicas, massas à base, por exemplo, de silicone. Também existe a tela de polietileno que pode ser colocada e aplicada uma massa sobre ela que resolve também a situação da trinca. Agora, quando o assunto é rachadura, aí a coisa fica um pouco mais complicada, porque a espessura da rachadura ela é maior e normalmente ela aparece quando a estrutura está trabalhando. A estrutura ela trabalha como se fosse, por exemplo, numa situação de uma junta. Às vezes, quando é colocada uma carga de valor muito superior à que foi projetada no local, a trinca ela aparece para compensar. Ela aparece numa forma como se ela fosse uma junta. E essa trinca, então, ou essa rachadura, ela fica mais difícil de ser resolvida. Por quê? Porque a estrutura ela movimenta. A estrutura ela não fica mais estática. Então, qualquer produto que você colocar ali, até mesmo um produto emborrachado, ele com o tempo ele vai perder a eficiência se essa estrutura trabalhar de forma muito intensa. Então tem que ser avaliado por um profissional qualificado para que ele possa entender o que está acontecendo com a estrutura para então tomar a melhor decisão para efetuar o tratamento nessa situação específica. Também é comum a utilização de espuma expansiva para tratar determinadas trincas ou fissuras. Enfim, os produtos que existem, hoje nós temos no mercado produtos de boa qualidade para resolver essa situação. Mas o mais importante que a gente precisa entender é que antes de você utilizar qualquer técnica
para resolver um problema na construção, é necessária a avaliação de um profissional qualificado para que ele possa entender aquilo que está realmente acontecendo com a edificação, para que seja tomada a melhor medida para resolver essa situação. O interessante é que você procure esse profissional antes de começar a comprar produto no mercado, sem saber se ele vai ser eficiente para a sua situação e, principalmente, não ficar assistindo a vídeos que apontem solução, digamos assim, milagrosa para resolver um problema tão complexo. Porque, se tratando de edificação, se tratando de concreto armado, por exemplo, são materiais extremamente complexos, a estrutura química e física deles. Então, uma trinca, ela pode ser causada por diversos motivos. Então, o tratamento para essa trinca, para essa fissura ou para a rachadura, ele não é o mesmo tratamento que talvez o seu vizinho fez na casa dele. Fica a dica, então, para todos vocês, quando surgir esse problema, procurar um profissional qualificado para que ele possa apontar a melhor situação e que você possa resolver de forma efetiva o seu problema, sem gastar dinheiro de forma exorbitante e resolvendo a sua situação para que você não tenha o desconforto de olhar para uma superfície e ver aquela trinca e principalmente para que a sua construção não venha à ruína. Muito obrigado e até breve.